para apresentar o próximo palestrante, que falará sobre cultura da inovação, a forma Google de pensar, inovar e colaborar, convidamos a professora Nara Goetz, vice-presidente do Instituto Orion, para fazer a leitura do currículo do palestrante. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu tenho a honra de convidar e apresentar o currículo de Rômulo Simas, que é nosso parceiro do Google e nosso parceiro da Fundação Carlos Joffre. Ele é natural de Porto Alegre, formado em administração de empresas pelo IPA, especialista Google Apps for Org, falará sobre cultura da inovação, a forma de pensar, inovar e colaborar. Ele também é especialista em marketing e estratégia digital pela Fundação Getúlio Vargas. Certificação internacional, Sales Specialist, Google Apps for Work. Especialista em projetos de tecnologia, DataSul TOTS e Google. Gerente de projetos por mais de 10 anos na TOTS, mais de 300 mil horas gerenciadas e entregue a empresas de médio e grande porte. Rômulo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal trocar algumas experiências e estar trazendo algumas informações de como nós trabalhamos, como nós criamos, inovamos, e nesse mundo tão agitado, tão doido. E então, onde a velocidade, o Dr. Roberto falou muito bem da velocidade das coisas hoje, como elas acontecem. E aconteceu uma coisa interessante. O frio na barriga ele é normal, sempre acontece, mas hoje eu subi arrepiado assim de estar num local tão bacana, uma estrutura tão impressionante em termos de inovação, em termos de fomentar tecnologia, fomentar empresas, preparar essas empresas, pegar o pessoal da universidade e estar criando novas empresas, talvez saiam empresas daqui para o mundo. Então isso é fantástico, assim. E o legal é que o prédio é cimento, é alvenaria, mas o que move isso são as pessoas. Então essa união entre universidade, governo, setor público, isso é fundamental para transformar isso aqui, deixar isso aqui vivo, né? Então, eu vou ficar mais para o sol aqui, tá um friozinho bom. Deixa eu passar aqui. Eu sou um dos sócios da Movit, então a Movit é uma partner Google no Brasil, então é isso que nós levamos para a empresa, isso que a gente vai estar falando daqui para frente, tá? E para o final, a gente vai disponibilizar alguns materiais também para vocês, gratuitamente, falar de algumas situações assim, bem legais, trazendo alguns cases e como o que a Google hoje tem feito para mais de 6 milhões de empresas do que eu vou falar e para milhares aí pelo mundo, porque todo mundo usa a Google, na verdade, seja no mapa, seja na busca, na sua vida pessoal, muitos na profissional. Então, começar com a nossa missão. A missão do Google é algo que lá atrás, lá em 99, 2000, foi criado, e até hoje a Google pensa dessa forma, que é organizar as informações do mundo. Como num mapa, numa busca, todos os produtos da Google têm essa característica de estar levando uma experiência para o usuário, para que ele consiga fazer o que ele precisa, para que ele chegue onde ele tem que chegar, para que ele encontre na busca o que ele precisa. Então imagina, se a gente não tivesse essas facilidades do nosso dia a dia, hoje nós teríamos que desenhar mapas, tirar mapa, pegar aquela lista telefônica lá do mapa, só falando de mapa, por exemplo, né? Então essa é a missão do Google e se vocês perceberem, muitos dos produtos eles estão ligados a isso. Começar com esse conceito, que é um conceito extremamente voltado para a inovação, que o Google usa no seu dia a dia. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Google, de conversar com outras pessoas, vocês vão perceber que isso aqui está muito ligado à forma de pensar do Google, que é pensar 10 vezes. O que é pensar 10 vezes? Quando você tem um problema, ao invés de eu pensar, como eu vou melhorar um pouquinho, incrementar, não, como eu vou ampliar isso aqui 10 vezes. Se eu tenho um desafio na empresa,
um desafio comercial. Poxa, vamos aumentar nossa região, mas como que a gente vai aumentar isso 10 vezes? Então, seguido que nós conversamos internamente com outros executivos, eles sempre lançam esse desafio, que a gente vai estar conversando, tá, mas como a gente vai fazer isso 10 vezes melhor? E isso está muito ligado ao mundo das startups, de inovação, e empresários têm que sim pensar dentro da sua empresa, como olhar aquele processo e melhorar 10 vezes, 20 vezes, pensar diferente, pensar maior. Então, esse aqui é um conceito que já fica, que exercitem isso no seu dia a dia, assim, isso acaba trazendo o nosso mindset, fica preparado para pensar dessa forma. Esse slide eu trouxe para vocês, para mostrar, porque quando a gente fala em Google, se pensa aquele monte de estagiários e pessoas andando de qualquer forma, escorregando nos puffs coloridos, mas dentro da Google existe toda essa cultura que ela desperta a criatividade e ela fomenta isso. A Google dá muita liberdade para trabalhar de casa, de onde estiver. As soluções da Google trazem isso, mas isso é muito organizado por um processo de inovação, processo de criação. A Google trabalha com o 70-20-10, que é um conceito, o que ele leva para dentro da organização? 10%, vou começar pelo 70% das inovações, das ideias, do processo criativo do Google, ele está ligado aos seus produtos de mercado, já consolidados. Marketing, produtos das empresas, os produtos da Google que estão já aí, que fazem todo sentido para o core business da Google. 20% do processo de inovação da Google está ligado naqueles projetos que eles permeiam o negócio, eles têm um grande potencial de entrar nos 70%. Vou dar alguns exemplos para vocês. O próprio Gmail. O Gmail hoje é a ferramenta de e-mail que mais de 90% das pessoas no mundo utilizam como serviço de e-mail. Só que o Gmail não existia Hotmail, existiam outras ferramentas. Aí um engenheiro do Google, certa vez, deu a ideia de criar um comunicador interno. E aí o Gmail entrou dentro dos 20%. Deu tão certo, foi foi ótima a experiência de pensar 10 vezes de novo, né? Poxa, como que eu vou melhorar muito a minha comunicação? Que o Gmail entrou para os 70%. Um outro exemplo é o próprio Google Chrome. Que o Google Chrome, poxa, existiam vários navegadores e um dia lá um outro engenheiro, alguém deu uma ideia, dizendo, poxa, nós poderíamos ter um navegador nosso. Porque aí nós teríamos mais autonomia e fazer diferente. Hoje o Google Chrome tem características que nenhum outro navegador tem. E é o navegador mais utilizado no mundo. Então, são essas inovações, que elas são internas, que começam pequenas com um pensamento ousado, que acabam entrando dentro dos 70%. E o mais legal, que eu gosto bastante, é os moonshots. Esses 10% de projetos que eles não têm nada a ver com o core business da empresa, com os produtos, com a parte comercial, porém eles são disruptivos, eles são tecnologias que para transformar o mundo e para mudar de uma forma drástica, assim, são inovações muito fortes. E aí eu trago para vocês alguns dos moonshots, que são essas inovações mais disruptivas, mais pesadas, mais inovadoras, para exemplificar para vocês. Então, não sei se alguém já ouviu falar do projeto Loom. Alguém já ouviu falar do projeto Loom? Esse é um projeto bem interessante. A Google, lá o Sergey, um dos sócios da Google, isso é uma das histórias, ele chegou e falou para os engenheiros, a internet faz parte da Google, a Google nasceu na internet, então, mas poxa, como que nós poderíamos resolver o problema de levar a internet, deixa eu ficar para o solzinho, de levar a internet para todas as pessoas do mundo? Poxa, mas como vou levar para todas as pessoas do mundo? Te vira, vai atrás, pensa, reúne um grupo e vai pensar, vai me dar uma solução. E eles foram, analisaram, pesquisaram e viram,
para as possibilidades. Vão passar fibra, vão cabear o mundo inteiro. Poxa, o custo disso é absurdo. O tempo, o esforço para que se cabeasse o mundo e passasse internet no mundo inteiro é quase que inviável. Bom, vamos para outra alternativa. Satélite. Vamos pegar satélite, a gente pega o sinal do satélite, o satélite chega em todas as regiões do mundo praticamente, então vamos fazer via satélite. Aí começaram a estudar. Custo altíssimo, custo de ter um satélite altíssimo, mas tinha um problema maior ainda. Desculpa, que é a qualidade do sinal. O satélite, ele vai até o satélite e volta. Então, o delay é muito grande, a experiência do usuário não é a melhor. Poxa, o que a gente vai fazer? Aí pensaram, vamos colocar balão meteorológico. Esses são balões extremamente baratos, que eles ficam numa camada da atmosfera e, perfeito, ideia genial, vamos testar, foram para o laboratório, montaram, e aí foram para o primeiro dia. Foram lá e colocaram. Primeiro experimento, tudo certinho, tudo organizado, tem vídeos também, depois pesquise se vocês quiserem ver, muito legal. Largaram o balão meteorológico, o que aconteceu com o balão? Ele subiu, conexão, ótimo, funcionou, todo mundo comemorando, só que o balão não parou de subir. Se perdeu, perderam o balão, poxa, mas vamos melhorar esse processo. A ideia a gente já tem, mas vamos melhorar. E aí eles descobriram, foram na NASA, conversaram com a NASA e descobriram que existem correntes de ventos que elas vão e vêm numa certa altitude. O que eles fizeram então? Colocaram uma tecnologia no balão que ele ficasse flutuando entre essas linhas, essas correntes de vento. E assim eles conseguiram chegar no sucesso do projeto. Então é um projeto que surgiu de uma ideia de passa a internet para o mundo inteiro, e aí chegaram, pensaram 10 vezes, 20 vezes, e chegaram nessa solução. Hoje, inclusive no Brasil, no Piauí, já teve um projeto que não chegaria à internet de jeito nenhum, e a Google levou essa experiência lá para o Piauí, através de balão meteorológico, onde as escolas acessaram a internet pela primeira vez. Foi um negócio bem legal. Também tem no YouTube, pesquisem se interessar. Então, são esses os tipos de projeto que entram naqueles 10% dos moonshots. Um outro exemplo, que talvez aqui vocês já tenham ouvido falar, que ele é mais difundido, são dos carros autônomos. A Google, lá atrás, acho que uns 4 anos mais ou menos, poxa, como nós poderíamos... Nós já temos mapas, já temos sistemas operacionais, temos o mundo inteiro mapeado, temos geolocalização, tem todas as tecnologias possíveis para fazer um carro andar sozinho. Pô, mas tá maluco? Se virem. E aí, o que começou a surgir? O carro autônomo. Carro autônomo, para quem não conhece, ele não tem motorista, ele dirige sozinho pelas coordenadas, ele sabe pelos sensores, tudo que acontece ao seu redor. E hoje o carro autônomo já percorreu 2,4 milhões de quilômetros sem causar nenhum acidente. Então, é algo... Imaginem isso, se o Uber causou toda essa revolução, meu Deus, e agora vai acabar o mundo, as cidades tendo que regulamentar o Uber. Imaginem quando isso entrar. Inclusive, motorista... Muitas das profissões que existem hoje não existiam há 5 anos atrás. Tem um estudo que diz que parece que 30% das profissões atuais não existiam. Imaginem para o futuro. Dizem os especialistas que motorista é uma delas, justamente por causa dessas tecnologias, que elas são muito mais inteligentes em percorrer os caminhos, são muito mais inteligentes em não causar os acidentes, em estar nas leis corretamente. Então, esse é mais um dos exemplos da inovação disruptiva que o Google tem trazido. Outro ponto bacana, realidade virtual, não é uma tecnologia inventada pelo Google, a realidade virtual, porém é algo também que vai entrar, já entrou e vai entrar cada vez mais, muito forte no nosso dia a dia. Mas o que o Google fez? O que o Google pensou? Pô, muito legal, realidade virtual, se alguém já teve a experiência, é fora de sério, parece que a pessoa vai cair. Mas a Google pensou, poxa, legal,
mas um óculos desse aí custa 3, 4 mil dólares. Como que isso vai chegar para todo mundo? E aí, eu vou comentar daqui a pouco, um processo de criação do Google, como ele estimula os funcionários. O que uma pessoa inventou dentro da Google, dentro de 20% que ela tem livre para criar? Ela inventou o Google Cardboard. Não sei se alguém já conhece também essa caixa de papelão. É uma caixa de papelão que custa 10 dólares, que transforma o celular num aparelho idêntico à realidade virtual. Então, pegou uma tecnologia que é extremamente cara e deu acesso. Até, já dou uma dica para quem tem filho, compra ali no Mercado Livre, R$10, essa caixinha chega, né? A minha chegou lá, R$10, 10 dólares, desculpa, e é muito legal. Baixa lá, tem os vídeos infantis, de zoológico, da lua, do fundo do mar. É alucinante, parece que tu vai cair, assim, ó. Então, fica uma dica aí para quem tem filho. Eu tenho uma de 5 anos, fez 6 agora semana passada, ela fica doida. Então aqui, ficou um pouquinho cortado, mas eu passo para vocês. Eu vou passar... Aqui é bem bacana, que passa bem os princípios que a Google usa para inovar. Porque quando a gente fala em ter uma empresa inovadora, criativa, digital, não é chegar na sexta-feira, mandar um e-mail para todo mundo dizendo segunda-feira eu quero todo mundo criativo. Não é assim que funciona. Tem que trabalhar a cultura, tem que trabalhar as lideranças. Isso é algo que vai se transformando ao longo do tempo e isso requer pessoas estimuladas, um ambiente propício para isso, né? Um ambiente que desperte inovação, que desperte criatividade e ter processos e estímulos para que isso aconteça. Então, o Google trabalha com 8 princípios. Esses 8 princípios que nós temos já incorporado assim no nosso dia a dia. Então, como o Google faz para ser o Google, né? O primeiro conceito é pessoas. De novo, não adianta esse prédio lindo e maravilhoso se não tiver as pessoas fazendo acontecer aqui dentro. Não adianta ter uma empresa que tem um excelente produto se as pessoas lá dentro não estejam engajadas, não estejam motivadas, felizes e no ambiente que propicie isso. Imagina, tinha vários estudantes aqui, imagina esses estudantes entrando no mercado de trabalho, entrando nas empresas, daqui a poucos anos, chegando dentro de uma empresa extremamente travada, sem tecnologia, sendo que eles têm muita tecnologia na sua mão, como que eles vão se sentir? Eles não vão gostar de trabalhar, porque vão chegar lá, vão ter coisas pesadas, rotinas, um pensamento antigo dentro já de uma turma que já não pensa mais assim. Então, nesse sentido, a Google olha muito para as pessoas. Então, essas pessoas elas têm que estar preparadas para a cultura Google, que é uma cultura que tem liberdade, mas tem altíssima responsabilidade, as metas são muito fortes, tem que cumprir mesmo o que faz. Então se não fizer, as chances são baixas. O processo seletivo ele é bem forte, e envolve as outras pessoas. Se uma pessoa está entrando numa equipe, chama aquela equipe para avaliar em conjunto, para tomar as decisões em conjunto. Tem uma pessoa boa, indica, possivelmente ela vai ser vista de uma outra forma, porque se está indicando uma pessoa, já conhece a cultura, aquela pessoa vai estar envolvida nisso. Então, o primeiro princípio que nós olhamos são as pessoas. Eles falam, né? Não precisa ser aquela pessoa mais inteligente, mas é uma pessoa que tem o perfil, que esteja adequada à cultura, que seja preparada para trabalhar da forma Google. Segundo princípio, que a Google trabalha muito forte, e aí os produtos dela, vocês já devem perceber, compartilhe tudo que for possível. Então imagina, quando a gente está num processo de criação, processo de pensar em melhores processos, em como trabalhar melhor, o que adianta a gente pensar e ficar para nós? Não adianta nada, é só uma ideia. É a mesma coisa, o Douglas está aqui, a gente trabalha junto, ele é um dos sócios da Movit.
Tem vezes que eu brinco, poxa, eu já pensei nisso. O que adianta ter pensado? Não fez. Então o outro foi lá e fez. Então tem que fazer. Isso é algo muito importante. Até ele disse que era para mim estar milionário de tanta ideia que a gente já conversa. Então compartilhe tudo o que puder. Mas para o final, a gente vai falar da forma Google de trabalhar, e isso é muito forte. As empresas hoje, que têm uma linha mais tradicional de trabalho, agora ele veio, que tem mais tradicional de trabalho, elas têm aquele pensamento ainda como da década de 80, processo. E a forma que a Google trabalha e que a gente está levando, até vamos apresentar aqui alguns cases, compartilhe, vamos trabalhar junto, vamos divulgar as coisas, vamos mostrar isso internamente. Então, o compartilhamento é algo muito forte, que a gente traz aí do passado de empresas, de estar sempre mais retraído, né? Esse aqui é um programa extremamente interessante, que até para empresários e quem está montando startups, quem pensa em gestão, em sempre estar melhorando, esse é um ponto bem bacana. A Google ela libera os funcionários para que eles, em 20% do tempo produtivo deles, do tempo de trabalho, eles têm toda a liberdade para pensar em coisas que não têm nada a ver com o dia a dia deles. Esses produtos que eu citei agora há pouco vieram desse programa dos 20%. Então, todo funcionário ele tem o direito de 20%, não, eu estou no meu projeto pessoal. Aí uns fazem vídeos, outros do que querem, de assuntos, outros ficam criando produtos, outros se reúnem com equipes diferentes, fazem muito legal, projetos com unidades diferentes, de países diferentes. Então, isso é algo muito interessante, assim, que muitos dos produtos da Google saíram por causa desses 20%. Porque se a gente está 100% focado no nosso trabalho, como que a gente vai criar? Como que a gente vai pensar em coisas novas? Então, isso é algo culturalmente muito interessante. E, de novo, a gente vai falar muito de cultura. Cultura é algo que não se muda da noite para o dia. Cultura é um processo, mas que o primeiro mês já se tem resultado, o terceiro mês já se tem resultado, e em um ano a empresa já está com a cultura muito melhor trabalhada, né? O pensamento 10x, de novo, pensamento 10 vezes. Isso é algo também que está muito forte, assim, vocês olhem vídeos, a gente monta também missões com empresários para levar São Paulo, para mostrar o Google. Lá isso é muito latente, assim, essa questão do pense 10 vezes, né? Comece e continue ouvindo. Isso vale muito para startups. A gente sempre pensa em ter aquele assim, poxa, eu tive uma ideia, eu só vou botar ela, fazer ela acontecer quando ela estiver perfeita e estiver toda, enquanto ela não estiver naquele estágio, não vou nem falar para ninguém. Nós temos muita cultura que é a cultura das startups, de MVP, de testar esse produto antes de criar aquele produto, empacotar ele, que é pegar, tem uma ideia, vai lá e faz, começa, melhora, mas faz. Melhora mais um pouco, ouve o usuário, ouve o cliente, melhora, até que ela vai ter a maturidade. Todos os produtos que são lançados no Google, o que acontece? Primeiro ele é testado dentro do Google. Eles passam para todos os funcionários, para grupos, e eles mesmos vão testando e melhorando, e usando e melhorando. O Gmail, que é o mais conhecido, ele aconteceu assim. Na verdade, foi uma brincadeira de 1º de abril que o Google jogou lá, que ia criar um e-mail, todo mundo riu, meses depois, estava lá, criaram o tal do Gmail, que nasceu de uma brincadeira, inclusive. Então, o comece e continue, ele está muito ligado à forma das startups trabalharem hoje, que se chama do MVP, o mínimo viável do produto, que é chegar lá e testa, porque se der alguma coisa errado e tu investiu pouco, é fácil voltar. Como se fazia antes? Por que as startups hoje, da noite para o dia, elas tomam uma proporção gigantesca?
por outros fatores tecnológicos, mas porque o pessoal vai lá e testa. Como se fazia antes? Eu tive uma ideia, eu contrato 5 pessoas, 10 pessoas, desenvolvo o produto, sem ouvir o cliente, porque alguém pode roubar minha ideia, vai lá, quando vai para o mercado, não era bem isso. Aí o cliente diz, mas por que tu não fez assim? Ah, não, beleza, eu vou fazer assim. Aí volta para fazer, tem um custo, não tem mais caixa, morrem os negócios. Então, por isso que hoje as startups, nesse pensamento diferente de testar, elas têm tido um sucesso muito maior quando se entra no mercado. Aqui também o Busco por Ideias, é um pouco de tudo que a gente vem falando, porque as ideias, se vocês forem aqui, não precisa ir longe, aqui será um ambiente onde as ideias vão estar em todo lugar também. Conversa com pessoas, senta ali, fica trabalhando, vai tomar um café, cruza com alguém no corredor, conversa. As ideias estão por tudo, é só nós percebermos as ideias e saber interpretá-las. Um ponto que também, ainda bem, tem mudado muito, são as relações, as correntes. Isso está vindo muito forte, graças a Deus. Assim, acho que esse espaço também vai trazer muito isso, que é conversar. Eu tenho uma ideia, eu converso com outra pessoa que já me dá uma outra ideia, uma outra visão, e aí as coisas vão acontecendo. Nós trabalhamos com algumas startups, temos uma, e isso é muito visível, assim, nessa questão de, poxa, a gente pensou de uma forma, vamos lá conversar com outra pessoa, poxa, ele trouxe uma visão, uma ideia, que a gente nem tinha pensado, e essa era a grande sacada do produto, quando a gente achava que o que a gente imaginou era o top, né? Então, sempre buscando, sempre pensando diferente. Foco no usuário e não no competidor. Os produtos do Google são líderes em muitos segmentos e outros não. Mas o que a Google faz? E isso vale para todos nós. Ao invés de ficar olhando só para o competidor, só para o concorrente, se ele está fazendo isso, eu vou fazer. Se ele fez aquilo, eu vou fazer também. Se ele postou uma coisa na rede social, eu vou fazer também. A gente acaba perdendo muito tempo olhando para o competidor e não pensando no que nós poderíamos fazer melhor e diferente. Então, é importante olhar para o competidor, é importante ver o que está acontecendo, mas não ficar basear nossa estratégia no que o nosso competidor está fazendo. E sim, buscar internamente como nós podemos ser melhores e fazer diferente. O que eu acho muito legal, eu já passei por algumas empresas de tecnologia, o Google foi o que trouxe muito essa visão. Eu tive que me adaptar a essa visão, porque eu não vinha com essa visão programada. O Google sempre olha assim, se o usuário está com um problema, o problema não é dele, o problema é meu. Se ele não conseguiu acessar, é porque eu não consegui, de alguma forma, disponibilizar para ele com que ele acessasse. Então, todos os produtos que hoje, uns que eu vou passar aqui, eles funcionam offline, não precisa de internet, porque eu não tenho que depender da internet. Então, essa é a forma Google, de focar sempre no usuário, esquecer um pouco o competidor. O último conceito, e falar de dados, né? Google dados, a Google tem muitos dados do mundo, ela coleta muitos dados do mundo. As decisões, o feeling é importante, mas as decisões não tem que ser por feeling. Quanto mais dados, mais informações nós tivermos, mais assertiva vai ser a nossa decisão. Porque a gente, não, mas a minha ideia é genial, mas já pesquisou o tamanho do mercado, concorrente, se alguém está fazendo, quem é teu público-alvo, quanto vai custar, é tudo informação. Não adianta a decisão, as mais assertivas são com base em dados. E nisso, a Google olha sempre dados históricos, projeções, está sempre olhando para dado para tomar informação, para tomar as decisões. Isso vale para o nosso dia a dia. A gente acaba olhando assim, poxa, mas eu sou super amigo dele. Algumas decisões a gente acaba tomando muito pelo emocional e não tão pelo racional. Mas
esse é um dos mandamentos, de uma das coisas que nós olhamos sempre antes de tomar a decisão. Procurar o máximo de informações e números para que isso seja uma decisão acertada. Essa frase eu gosto bastante, porque retrata a frase do Larry, um dos fundadores do Google, que retrata bem a forma Google de pensar, que é preciso ter um desprezo saudável pelo impossível. Não é sonhar, mas, poxa, será que... Vamos pensar no impossível para pelo menos a gente chegar lá perto, ou então ultrapassar o impossível. Olhem, imaginem quando se pensou lá em carros autônomos. A ideia era assim, poxa, vamos fazer um carro que ele vai dirigir sozinho, mas nem se pensava no quanto ele podia chegar, o impacto que ele vai gerar no mundo inteiro para todas as pessoas do mundo, isso vai impactar. Então, o que parecia impossível se tornou viável. Então, essa é uma frase que eu gosto bastante. Nesse sentido, de pensar no impossível, de pensar agora... A gente fala um pouco mais de cultura de empresas, cultura de inovação e transformação digital nas empresas. Eu vou trazer assim, algumas informações de como se trabalhava para a gente ir para a forma atual de trabalhar, que muitas empresas já estão trabalhando assim. Tem um provérbio lá no Vale do Silício, que é onde fica a sede do Google, que em 30 anos... nós mudamos as ferramentas de trabalho, mas nós não mudamos o processo de trabalho. Da mesma forma que a gente trabalhava na década de 80, 90, a gente continua trabalhando hoje, o processo não mudou, mudou as ferramentas. Hoje tem uma ferramenta diferente, tem ferramentas pessoais, porque hoje as pessoas, na maioria, tem muito mais tecnologia do que a empresa oferece para ela, que era diferente. Quando a gente falava... década de 80, década de 90, quer tecnologia, vai na empresa, que lá eles têm computadores, tem um computador para cada pessoa, meu Deus, tem isso em casa, jamais. Então, a tecnologia estava nas empresas, isso mudou com o celular, eu até não estou com o meu aqui, mudou com o celular, com o smartphone, em 2007, 2008, quando entraram os smartphones, que foi a grande revolução. Imagina que lá em 2005 nós íamos imaginar que um dia nós teríamos mapa, acompanharíamos jogos, tudo, aplicativos, compraríamos tudo na palma da mão, tudo. Fora o que vem pela frente. Até porque dizem que o celular vai sumir daqui a uns 7, 8 anos, sei lá o que vem pela frente. Mas, voltando aqui, se diz lá que as empresas hoje elas estão trabalhando, o processo de trabalho continua o mesmo. Por quê? Quando a gente olha um ciclo de trabalho lá na década de 80, o que nós enxergamos? Olha lá, o funcionário cria algo, escreve algo, manda para outro pelos vai e vens, acho que alguns aqui já viram isso, eu vi os vai e vens, são aqueles envelopes que ele transita a empresa inteira, todos rabiscados, demora somente amanhã, de manhã, que internamente vão levar lá para outro setor. Aí depois quem recebia comentava com uma destaca-texto, que era algo fantástico, e consolidava em papéis. E esse era o ciclo. Era o processo de trabalho lá na década de 80. Que bom que mudou. A tecnologia. O processo continua o mesmo. Olha o processo atual que hoje muitas empresas, muitas mesmo ainda continuam fazendo. Elas criam lá nos documentos, comunicam via e-mail, então passam isso via e-mail, processo mesmo, tecnologia diferente. Comentam, então aqueles e-mails que vem o fulano em vermelho, em verde, aí uma fonte, não se sabe mais quem falou o quê, e aí consolida nas versões. Lá, nosso diretório cheio de versões, versão 1, versão 2, versão Rômulo, versão Júlio, final definitivo, e aí lá vira umas 10 versões. E quando alguém pede, pô, me manda a última versão, já não sabe mais qual é a última versão, ou seja, o processo de trabalho não mudou, mudaram as ferramentas, a gente continua, vai para 10, volta. Nesse sentido, qual é a forma hoje, isso a gente vai ver muito aqui no Orion, e as empresas
já estão trabalhando muito forte isso, que a gente fala de que justamente a cultura digital, uma cultura mais inovadora, que as pessoas são muito mais produtivas quando elas trabalham em conjunto, quando elas pensam em conjunto, quando elas criam em conjunto. Então, é isso que faz a diferença para que a gente acelere esses processos, acelere o grau de informação que a gente tem na empresa. Então, é dessa forma. O processo de trabalho e as tecnologias ficaram claras aí nesse sentido de... não sei se alguém se enxergou, eu, desde 80 lá, estou trabalhando nesses, né, daquela forma ali. Então, qual é a nova forma de trabalhar? É colaboração. Você já deve ter ouvido esse termo que está cada vez mais forte, e eu não tenho dúvida que vocês cada vez vão escutar mais. É colaboração, é trabalhar em conjunto. Porque quando a gente trabalha em conjunto, o resultado é muito mais rápido, é muito mais ágil e os objetivos são alcançados com um resultado muito melhor. O que a gente tem também, ali, o que se costumava ser excepcional, agora é expectativa. Por quê? Os alunos, os nativos digitais que já nasceram nesse mundo, que hoje tem a primeira geração aí de 22, 23 anos, 24 anos, eles não entendem como é o processo antigo. Muito engraçado, a minha filha de 6 anos, recém-completado, ela não entende como ela olha uma TV e ela não pode escolher o que ela pode ver na TV. Eu não consegui explicar para ela. Ela me perguntou semana passada, mas pai, por que não dá? Não dá, filha. Aqui é o que alguém que decide, que passa e não dá. Por quê? Ela tem o YouTube, ela tem o Netflix, que ela ali olha 10 vezes o desenho que ela quer ver, o filme que ela quer ver. E é assim que eles veem. Ela vai no computador e passa o dedo, já procura ali. Muito legal, a gente estava procurando uma cadeirinha de bicicleta. E aí eu disse, filha, depois a gente olha. Quando eu vi, ela estava com o tablet, cadeirinha, de menina, 5 anos. Ela estava procurando por voz vídeo no YouTube. E me chamou para olhar aqui. E o legal é, sem tolerância, eles não têm tolerância. Ela já passou, porque tinha um institucional do fabricante, ela já passou e foi para o que ela queria me mostrar. Então, com essas pessoas que estão entrando nas nossas empresas. E se as empresas não estiverem preparadas para receber essas pessoas, o que vai acontecer? Elas vão ficar pouco tempo, tem o microtédio, né, que hoje se fala muito, que as pessoas essa geração que vem não tem tolerância, não tem muita tolerância, ela vai estar onde ela se sente melhor. Então, passar para vocês agora, depois até vou mostrar um vídeo bacana de um dos clientes. O que o Google criou? O que o Google levou para as empresas? Lá atrás, aquela ideia do Gmail, que alguém, legal, o Gmail, então quer dizer que agora a gente tem um e-mail, explodiu no mundo inteiro. E aí o Google criou uma série de ferramentas para o próprio Google trabalhar melhor. Poxa, como nós podemos trabalhar melhor? Como a nossa empresa pode se tornar melhor? Como a gente pode trabalhar em colaboração? E aí ela foi criando vários aplicativos integrados que hoje eles estão no mundo inteiro para as empresas, mas ele nasceu dentro da empresa, com a necessidade de nós nos comunicarmos e trabalharmos de uma forma diferente. Então o Google Apps for Work, talvez alguns já conheçam nas suas empresas, tá? O que ele tem? Ele é um conjunto de ferramentas onde a empresa vai se comunicar muito melhor, com um e-mail que funciona completamente, é o próprio Gmail, mas profissional, com o domínio de vocês, é uma agenda, é comunicação por videoconferência, depois até o Marco vai falar uma coisa muito legal que aconteceu com o Hangouts. Google Plus, aquele ali é um exemplo bacana também de como se trabalhava e como se trabalha. O tal do mural, lá toda empresa tinha que ter o mural lá, com cortiça, com tudo penduradinho. Aí quando alguém parava para olhar o mural, já tinha acontecido aquele evento, já tinha acontecido, então o mural estava lá extremamente estático.
O Google Plus permite que as informações girem como uma rede social corporativa para as empresas. Imagina, ter um mural eletrônico. Eu posso estar aqui, tirar uma foto e já mandar para as pessoas da empresa em tempo real, todo mundo acessando ao mesmo tempo. Então, é uma comunicação mais eficiente, pode aumentar um pouquinho? Que leva tudo isso, essa base de comunicação. Imaginem, hoje que eu vou dar até o exemplo, era um pendrive para lá, um pendrive para cá, e joga a apresentação aqui e vai. Eu disse, poxa, fazia, sem mentira assim, fazia acho que um ano, por aí, que eu não tocava numa pendrive. E hoje era um pendrive para cá. Por quê? O Google Drive é grossamente, é uma pendrive na nuvem. O que joga no Drive acessa de qualquer lugar. Imagina a empresa, o setor comercial, tendo agilidade, acessando as suas informações de qualquer lugar. Então, se eu tivesse que passar essa apresentação no meu celular, eu colocaria o celular e passava a mesma apresentação. Então, as empresas se desprendem das máquinas, e sim, elas se tornam muito mais ágeis. Uma outra suíte completa de ferramentas de trabalho, que é justamente o processo antigo. Uma pessoa mandava para 10 e recebia desses 10 e compilava. Aqui é diferente. Imaginem 10 pessoas trabalhando no mesmo documento. 3 pessoas, 5 pessoas, ao mesmo tempo. Não existe mais versão. Imagina uma planilha é um caos hoje, que a planilha que manda para 3, preenche e volta. Aqui nas planilhas as pessoas acessam o mesmo documento. Isso é colaboração. Isso é o auge da colaboração. Né? E tudo isso é extremamente gerenciado. As empresas têm um controle total sobre todas essas informações, e é uma facilidade para as empresas de ter tudo isso no único local e ainda não precisar, com um nível zero de manutenção, de preocupação, que isso tudo está funcionando. Então, esse aí é uma das ferramentas que nós trabalhamos, que a gente tem levado para as empresas. E agora vou mostrar aqui um case para vocês do Magazine Luiza. Tá? Essa mesma plataforma, são mais de 6 milhões de empresas no mundo que utilizam, empresas de um funcionário até gigantes. A Magazine Luiza é uma delas. Mas por que eu peguei esse vídeo? Magazine Luiza, eles falam muito bem da transformação digital que a gente falou até agora, de mudar a cultura, de pensar de uma forma diferente. Então, eu fiz questão de trazer para vocês, porque ela fala muito melhor do que eu sobre transformação. O Magazine Luiza nasceu em Franca, 57 anos atrás, foi fundado pelos meus tios. Eu sou muito aberta ao novo. E a Google é uma empresa que está sempre na frente, inovando. Então, isso não me mete medo novo, me motiva. A adoção do Google for Works teve como objetivo principal fomentar uma cultura de colaboração e de inovação. Eu acho que só 2 coisas vão distinguir uma empresa da outra, que é atendimento e inovação. O Magazine Luiza hoje tem uma missão clara: sair de uma empresa com lojas de pontos físicos, com uma área digital, para uma empresa digital com pontos físicos humanos. Nós tínhamos um interesse bastante grande de soluções em cloud computing. Nós percebemos que a plataforma do Google for Works também pode ser utilizada como uma plataforma de prototipação para desenvolvimento de pequenos mecanismos e soluções. Um exemplo era um sistema que foi desenvolvido com o objetivo de ajudar os montadores de imóveis a terem uma maior produtividade. Parte do desenvolvimento foi feito utilizando a plataforma Google for Works, como, por exemplo, a solicitação de peças de reposição em caso de algum defeito. A ferramenta nos permite hoje ter muita conectividade com os colegas de trabalho. A gente conseguiu uma facilidade muito grande, que é usar o Hangout para as nossas conversas. Não só para comunicação entre a equipe interna, mas nós já utilizamos para fazer entrevistas com candidatos que estão fora da cidade de São Paulo. A gente pode fazer conferência com todos os gerentes nossos, do telefone, do carro, da onde estiver. A nossa visão de futuro é levar essa transformação digital para o nosso cliente. No varejo nós estamos entrando num novo ciclo, o ciclo da revolução digital. Então, nós trouxemos esse porque a Luiza, que é uma empresa extremamente tradicional, antiga, ela percebeu que tinha que
passar por essa transformação na empresa, transformação digital de cultura, para que justamente isso os diferenciasse, levando inclusive para os clientes, né? E da mesma forma, apresentar para vocês o nosso case, SBT, que é um cliente muito bacana aí que a gente tem. Isso eu chamo o Marco aqui, que foi o nosso grande ajudante no projeto, foi o mão direita, esquerda, cara que fez acontecer lá dentro. Então, deixa a palavra aqui com o Marco, ele vai contar um pouquinho para vocês os benefícios. Isso que a gente tem o quê? 3 meses, né, Marco? É só o começo dessa... Mas o que foi legal? O SBT viu, não, eu quero melhorar minha plataforma interna, eu vou passar, vou vencer essa transformação digital. E com pouco tempo, coisas bem bacanas aí, né, Marco? Fica contigo agora. Boa tarde a todos. A gente teve, basicamente, uma necessidade, principalmente na questão de inovação, que o grupo SCC sempre prima por essa questão, né? É uma necessidade também de como diz a própria missão do grupo, que é nos aproximar as pessoas através da comunicação. Nada mais correto, nada mais certo do que utilizar a melhor plataforma do mundo nos sistemas de comunicação. A gente tinha algumas dificuldades referentes aos nossos serviços, tanto na parte de e-mails, de comunicação interna, a questão da mobilidade, como a gente tem todos os nossos representantes comerciais, nossos gerentes de contas em todo o estado, de divulgar material, de divulgar as informações inerentes ao grupo, seja tanto na parte da televisão como nas outras empresas do grupo, né? Também na Rádio Clube, que hoje é utilizado. Referente também à parte de trabalho colaborativo, que o jornalismo exige bastante essa situação, bem como a área administrativa, como a gente tem a gestão comercial centralizada em Florianópolis, mas com cada gestor da área de negócios em todo o estado. Então, essas reuniões, antigamente, elas aconteciam muito com teleconferência, por telefone. Isso, além de uma parte de custo, é uma situação que não é tão imersiva quanto o que as ferramentas do Google nos colocam hoje à disposição, né? A nossa dificuldade também era de trazer para os nossos clientes vídeos, por exemplo, ou disponibilizar em questão de mídia física também os vídeos ou institucionais ou vídeos referentes à parte principalmente da parte de mercado, né, para levar o que o SCC, o que o SBT representa e o que ele quer demonstrar para os seus clientes. A gente tinha muito essa dificuldade porque muitas vezes esses arquivos agora, principalmente com a tecnologia HD, eles começam a ficar maiores, começam a exigir mais espaço, né? Então, o Google veio para nos ajudar nessas questões. Basicamente, só para falar um pouquinho dos problemas que a gente tinha problemas na área comercial, que hoje a gente tem o nosso CRM baseado em envio e recebimento de e-mails. A gente tinha a plataforma de serviços anteriores que a gente chegou a ter, por exemplo, 24 horas de interrupção em um mês no sistema de e-mails. E isso, para nós, a gente pode colocar assim, por exemplo, 3 dias úteis perdidos num mês de 20 dias úteis, né, basicamente. Então, 20, 21 dias úteis. Então, isso praticamente é para a área que trabalha com a questão de vendas muito imediatas, referente à geração de propostas. Isso era uma questão de emergência maior para o nosso grupo. Então, o Google hoje, eu até comentei numa palestra que a gente fez referente à demonstração para o nosso comercial, no início da nossa jornada com o Google. Eu falei assim, que como a gente teve essas dificuldades na questão dos e-mails,
uma coisa que eles podiam ficar muito tranquilos em relação a isso é a questão da parada do serviço de e-mails do Google. Hoje eu posso dizer a mesma coisa que eu disse há praticamente 3 meses atrás nessa reunião. A última vez que eu vi que foi noticiado que o servidor do Google parou, talvez tenha ocorrido alguma outra, mas que eu não me recordo, foi uma parada de 4 minutos no serviço no dia 7 ou 8 de dezembro do ano passado. Então, é uma estabilidade fora do comum. A gente não tem mais... Essa é uma preocupação que a gente não tem mais. Também a questão da comunicação interna, como eu falei, hoje a gente tem a nossa diretoria toda fazendo reuniões via Hangout mesmo, né? A gente tem as nossas salas de videoconferência, né? Que o pessoal está utilizando, então facilita muito. Até a profissional do Magazine ali falou na questão de contratar uma pessoa direto com uma entrevista via Hangout. A gente fez uma entrevista assim com o nosso profissional da área técnica no setor de TI lá em Florianópolis também. Fizemos isso, a gente apostou nele, outro entusiasta Google também, inclusive. Então, isso é uma ferramenta que nos ajuda muito a ter uma comunicação um pouco mais pessoal com a pessoa, com o interlocutor que a gente está conversando. Referente à mobilidade, hoje eu posso sair da empresa e eu posso dizer com certeza, qualquer um dos nossos colaboradores, que eles podem sair da empresa e ficar tranquilo, porque a questão dos Outlooks, a questão que ficava muito presa ao computador, eu não tenho mais isso, porque os celulares que não são Android hoje possibilitam o serviço do Gmail funcionar sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. E outra coisa que foi muito importante, que a gente tem alguns processos que nos facilitam muito a vida na questão da questão da colaboração entre as equipes. A gente tem, por exemplo, alguns processos que todo final de mês a gente tem envio de relatórios, essas situações. Hoje a gente não tem mais o envio dos relatórios. Hoje a gente tem todos os colaboradores que são necessários a fazer as atualizações, trabalham mesmo no mesmo arquivo. Inclusive na parte de TI a gente tem esse acompanhamento. O gestor da área consegue ter um acompanhamento em tempo real do que as pessoas estão fazendo, ou principalmente na parte de televisão, onde tudo é muito imediato, o que está acontecendo, se deu alguma falha no sinal, se tem alguma... A gente consegue ter esse sistema funcionando muito redondo, então é uma situação bem bacana da gente trabalhar. Outra coisa que foi um plus que o Google nos proporcionou, né, foi a nossa primeira transmissão internacional no SBT de Santa Catarina. Agora depois em maio desse ano, o Léo Coelho, ele viajou para Miami, né? A gente não tinha combinado nada em relação a fazer vivo de lá, não tinha essa ideia, e de repente a gente pensou, por que não usar uma ferramenta que a gente já tem essa possibilidade e disponibilizar para as pessoas até informações sobre como é a vida lá, como é, no caso do vídeo que a gente apresentou, como é a acessibilidade é apresentada lá, e com uma qualidade que as empresas de televisão às vezes investem um valor muito alto para trazer, com uplinks, com material, com unidades externas. Então isso foi uma questão muito gratificante para nós. Então, só para a gente finalizar o nosso case, a empresa está muito contente de utilizar as ferramentas Google. Continuamos evoluindo nas questões. A gente tem ainda muito para nos fortalecer como equipe colaborativa, como equipe de comunicação, baseando nossas ferramentas, e é uma confiabilidade que hoje, principalmente na questão, a gente sabe que
no mundo a gente não tem uma ferramenta melhor que o Google. Então, eu não tenho... eu acho que a gente está bem amparado nessa situação. Vou passar para o Rômulo aqui, que agora vai continuar. Valeu, cara. E é espontâneo, a gente não prometeu nada. Obrigado, Marco. Então, para a gente também anunciar uma coisa bem bacana, que ontem à noite, né, Nara, que nós acabamos firmando uma parceria, nós já atuamos em algumas incubadoras, apoiando as incubadoras, apoiando os processos tecnológicos, levando essas ferramentas para as incubadoras, para centros de inovação. E ontem nós conversamos e ficamos muito felizes de também ter a oportunidade de trazer aqui para o Orion. Essas mesmas ferramentas, o Orion vai poder utilizar de todas elas, inclusive estar ajudando startups, empresas que vão se instalar aqui, a já ter ferramentas de trabalho, já nascer com boa parte da empresa organizada e de uma forma mais correta, né? Porque quando a empresa nasce, eles estão ali para botar a ideia em prática, não para administrar. Então, tudo que vier para ajudar é algo sem custo. Sem custo. São ferramentas gratuitas que a gente consegue junto ao Google para as organizações sem fins lucrativos. Então, são essas, muito bem lembrado, Nara, que nós estamos trazendo e também anunciamos aqui agora em primeira mão, que já para ajudar o Orion, que nós estamos muito envolvidos e gostamos de ajudar nesse sentido também, e outras parcerias por aí, né, Nara? Pessoal, nós disponibilizamos esse material aqui, então se alguém quiser, essa palestra, ela está disponível nesse link, se quiserem copiar taguear o QR Code também. Lá nós colocamos mais informações sobre o próprio Google Apps for Work e alguns vídeos, inclusive esse do Magazine Luiza e de outros cases, outras inspirações, caso vocês queiram lá, tá baixando, está pegando esses vídeos. Deixa no finalzinho ali. O novo paradigma da produtividade é a colaboração. Muito eu falei de colaboração, da forma que a gente trabalhava e de uma forma melhor de trabalhar. O Marco falou de alguns pontos importantes sobre colaboração, que as equipes estão trabalhando de uma forma mais ágil, mais integrada. Então, o que eu deixo aqui para vocês é esse. Colaboração, esse é o novo paradigma da produtividade. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Qualquer dúvida que tenham, qualquer ajuda, os contatos estão aqui. Até logo. Boa tarde. Nós queremos agradecer, Rômulo, a sua participação conosco aqui nesta tarde. E pedimos aqui ao Dr. Roberto Amaral para fazer a entrega de uma lembrança, né, para que leve consigo uma lembrança de Lages e do Parque Orion. Muito obrigada, agradecemos.